A paz do Senhor Jesus, irmãos. O texto de hoje será lido no livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Iremos ler até o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente ali clamará o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, pelo poder glorioso que há no sangue de Jesus, nós clamamos a Ti neste momento. Abençoa, Senhor, a Tua palavra lida, aplica em nossos corações, para que possamos entender, na luz do Teu contexto, as revelações do Teu Espírito Santo, e que possamos ver e entender o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Opera da vida esta palavra, é o clamor que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto fala de um momento profético. Um momento que foi profetizado pelo profeta Sofonias para o nosso tempo. O tempo que antecede o arrebatamento da igreja, a igreja fiel, evidentemente. E ele profetizou aproximadamente há 650 anos antes de Cristo. Eu gostaria também de relembrar aos irmãos que o profeta Sofonias foi contemporâneo do profeta Naum e também do profeta Jeremias. Ou seja, eles viveram na mesma época e eles profetizaram a respeito daquilo que era a vontade de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. E nós iremos observar aqui cada detalhe que foi inserido pelo Senhor. Detalhes que caracterizam o quadro que nós estamos vivendo no mundo atualmente. Que são momentos de ânsia, de lutas, de enfrentamentos, alvoroço e de desolação, momentos de grandes aflições e de trevas e de escuridão. Queridos, o mundo nunca esteve tão aflito e nós iremos mostrar o motivo de tudo isso que está acontecendo. Você tem dúvidas? Você pode até duvidar, é um direito seu, porém, os fatos estão aí, em todas as partes, e eles são incontestáveis, basta você olhar ao seu redor. Se você ligar uma televisão, assistir uma reportagem, ou quem sabe ver uma publicação, ler um jornal, não importa os meios, basta você fazer uma pequena reflexão de tudo que já foi publicado e você verá. Eu gostaria de falar aqui um pouco daquilo que todos nós já sabemos e conhecemos, porém, a nossa memória é muito falha e limitada, e às vezes esquecemos daquilo que passamos ou aquilo que aconteceu ao nosso redor. Mas eu gostaria de recordar um pouco com os irmãos. Os irmãos se lembram de quantas pragas, pestilências nas plantações? O verde nunca foi tão afetado em nossos tempos, e sem contar os incêndios e os desmatamentos. Só no Brasil, nos últimos anos, houve uma redução de mais de 20% das matas e florestas. Não precisa nem falar, não é verdade? Com tudo isso acontecendo ao nosso redor, a fauna também está sendo absurdamente afetada. Quantas espécies que já foram extintas? Preciso falar? Mas não é só isso. Com a contaminação dos rios e mares, os peixes estão morrendo. A vida marinha está sendo extinguida e não há mais o que fazer.
E não é só isso, nós também estamos sendo, queridos irmãos e amada igreja, absurdamente, grandemente afetados de várias formas e por diversas vezes. Quantas pandemias enfrentamos? Os irmãos se lembram? Eu gostaria aqui de relembrar apenas algumas que passamos, que marcou a nossa história. A tuberculose, a gripe espanhola, a peste negra, gripe suína e o coronavírus, entre tantas outras que passamos e enfrentamos. É terrível, não é verdade? Mas não é só isso. Também existe a crueldade dos homens, precisamos falar, guerras, fomes, desempregos, a desigualdade humana, a corrupção que está generalizada. Dá vontade de parar por aqui, não é verdade? Mas, queridos irmãos, nós não podemos nos calar, não podemos deixar de falar daquilo que está diante dos nossos olhos. Não podemos deixar de dizer tudo aquilo que se encontra ao nosso redor. Quantas catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, maremotos, tempestades e furacões. E com tudo isso, o desespero que só aumenta. O homem nunca esteve tão desesperado e ele também nunca esteve tão aflito. E a aflição é um mal que não tem cura, porque é a expectativa de um fato ou de um acontecimento que pode ocorrer a qualquer hora, a qualquer momento. E com tudo isso, ao nosso redor, vem também as enfermidades da alma. A alma do homem está abatida e está perturbada, perdendo vida diante do seu Criador, se afastando cada dia mais da luz e se encobrindo de trevas, e a alma continua triste, amargurada, perturbada. E o homem muitas das vezes busca recurso nos calmantes que estão sendo vendidos em grandes escalas, os antidepressivos, sendo fabricados aos montes por aí. Como que isso pudesse resolver o nosso problema? Como que isso pudesse resolver o problema do nosso planeta? Amados irmãos, queridos ouvintes, tudo que está acontecendo já foi profetizado. Lemos o texto, Sofonias profetizou para o nosso tempo e disse: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente ali clamará o homem poderoso. Amados irmãos, amados ouvintes, no grande dia do Senhor a força do homem será ineficaz. O poder do homem não será suficiente para ajudar, independentemente quem seja. É por isso que o profeta disse e profetizou da parte do Senhor: naquele dia clamará o homem poderoso. Irmãos, no dia do Senhor, o seu dinheiro não poderá te salvar, suas riquezas não irá te fornecer nenhum conforto. Não importa se você é famoso, não importa se você é um astro de cinema, ou então, quem sabe, uma celebridade, um político, um empresário, uma pessoa com um grande poder aquisitivo, isso não irá fazer para você nenhuma diferença. Porque no dia do Senhor será dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Igreja, o mundo jaz no maligno e está indo de mal a pior. E tudo isso que está acontecendo não é porque Deus é ruim, ou porque Ele é vingativo, não é porque Ele virou as costas para nós, não. Isso que está acontecendo é porque o homem deixou o seu Criador e se afastou totalmente dos seus caminhos, amando mais as trevas do que a luz, amando mais a morte do que a vida e virando totalmente as costas para o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Rei da Glória. Queridos irmãos, amada igreja, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, diz:
e não quereis vir a mim para terdes vida. Queridos, a vida só existe em Jesus. Fora dele não há salvação. E não foi Deus que se afastou do homem, e sim o homem que se afastou de Deus e ainda continua se afastando, cada dia mais e mais com as suas atitudes, com as suas escolhas e obras. Deus me amou, queridos irmãos, e te amou com um amor jamais visto e descrito, um amor que é incomparável e incondicional. E mesmo assim o ser humano rejeitou a luz e se apropriou das trevas. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, diz: "E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." Queridos, só há um motivo para que o homem se afaste da luz, porque a sua luz, a luz do Senhor, revela a má conduta do homem, porém as trevas as encobrem. Amados, a Bíblia diz que trevas caem sobre o mundo, mas um povo tem a luz. E no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, diz: "O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz." E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz: "Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida." Queridos irmãos, amados ouvintes, igreja amada do Senhor, ainda há esperança, ainda há tempo. Jesus não voltou. Digo ainda porque agora é só uma questão de tempo. Ele está às portas, Jesus virá e não tardará. O mundo, queridos, não era o nosso lar. A nossa casa não é aqui. O nosso lar é no céu. A nossa casa é na glória de Deus, na eternidade. Jesus fez uma promessa para cada um de nós. Ele nos prometeu: "Irei para junto de meu Pai, para vos preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também." Isso, queridos, é uma promessa, não foi o homem que fez, foi Jesus que fez. Jesus, amados, ele não falha. Jesus, ele não se engana. Jesus, ele não se esquece. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras para sempre permanecerá, disse Jesus. Ele é Senhor e o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, o mundo está aí. As promessas estão se cumprindo. Praticamente todas já se cumpriram. Vocês se lembram do texto que foi lido? Ele termina da seguinte maneira, dizendo: "Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas." Os irmãos se lembram do atentado terrorista que houve em 11 de setembro em 2001 em Nova York, Estados Unidos, em World Trade Center, mais conhecido como as Torres Gêmeas? Será coincidência? Não. O profeta Sofonias já sabia e ele profetizou e disse: "Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas." Será que se cumpriu o que fora dito naquele dia? Nova York, cidade forte e protegida. As Torres Gêmeas, considerada até naquela época as mais altas do mundo. Irmãos, naquele dia ali clamou o homem poderoso. Igrejas, Jesus voltará. E isso está profetizado na palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos das promessas. Não vire as costas para o Senhor. Pelo contrário, vire as costas para o mundo. Abandone o pecado e se lance aos pés do nosso Salvador, com jejum e com oração, com temor e tremor.
o tempo está se findando. Jesus voltará para buscar, amados, uma igreja que está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não perca mais tempo. Abra agora o seu coração e deixe Jesus transformar, e Ele mudará a sua história. E se você quiser, você será um herdeiro do céu. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós queremos nesta noite te adorar, te bendizer, agradecer, porque em meio a um mundo de caos, trevas e escuridão, a tua luz tem resplandecido sobre nós e a tua glória tem enchido as nossas vidas e o teu Espírito impactado os nossos corações. Pai, nós te exaltamos e te adoramos porque tu és um Deus soberano entre as nações. Alcança nesta hora o teu povo, suprindo, Senhor, necessidades, transformando os corações. Restitui, Senhor, a nossa fé para que possamos vencer a cada dia as nossas grandes batalhas na tua presença. Fica conosco, é o clamor que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus.